O Salmo 37, verso 7 diz assim, você com certeza conhece, e diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Vou ler de novo o início, diz, descansa no Senhor e espera nele. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus e os nossos olhos para ver a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu falava ali, não sei se essa noite eu vou conseguir pregar, porque eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou reduzir. Pastor, quando tem muita coisa para falar, muita palavra no coração, às vezes eu posso me atrapalhar com as palavras. E o mais importante é que você entenda o que eu quero transmitir. Para mim é mais importante do que a quantidade de coisa que eu tenho para dizer. A realidade, queridos, e nesse texto aqui ele começa dizendo, o salmista começa dizendo, descansa no Senhor. E um dos princípios básicos e o primeiro que nos ensina a descansar, já que queremos aprender a descansar, é o próprio Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, que Deus, após ter criado tudo, no sétimo dia, Ele descansou. Por isso, o descanso é bíblico. Descansar é de Deus. Descansar faz parte do plano de Deus. Lemos hoje no ofertório, Êxodo capítulo 20, verso 15, foi de propósito. Porque o quarto mandamento diz que o sábado, e Deus criou o sábado para descanso do homem. O sétimo dia para descanso, Êxodo capítulo 20, no verso 9, diz que há um dia reservado para descanso do homem. Claro que eu não quero entrar aqui na discussão teológica entre o sábado e o domingo, e por que nós cultuamos a Deus no domingo e descansamos no domingo, porque o nosso sábado é o Senhor Jesus, e hoje servimos e adoramos a Deus no domingo, porque o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. E hoje nós servimos a Deus no domingo e reservamos esse dia para Ele. Mas independentemente disso, é consenso tanto entre aqueles que são sabatistas ou que descansam no sábado, ou aqueles que descansam no domingo, é consenso que precisamos ter um dia para descansar. De que precisamos ter algum descanso físico. De que em algum momento nós precisamos relaxar. De que em algum momento da nossa vida nós precisamos deixar os nossos afazeres para descansar em Deus. Para relaxar nossa mente. Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 19, vai dizer, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho, e isto é um presente de Deus. Ou seja, Deus está dizendo que quando nós trabalhamos e descansamos com o fruto do nosso trabalho, nós estamos sendo abençoados por Deus. Ou seja, somos abençoados por Deus quando nós aproveitamos aquilo que Deus nos deu. E ao contrário, quando nós trabalhamos e não aproveitamos o que Deus nos dá, queridos, nós estamos fora do propósito de Deus. Eu conheço muitas pessoas que moram em condomínios maravilhosos, com piscina, com espaço gourmet, com tudo que há de melhor, mas que nunca mergulhou na piscina. Eu conheço pessoas que têm um bom carro, mas que nunca tiram o carro da garagem. Eu conheço pessoas que têm bens, mas que não usam o fruto do seu trabalho. Tem gente que tem uma TV a cabo em casa com 1000 canais, 500 canais, mas só assiste Netflix. Tem gente que tem título de clube, mas nunca frequenta.
Tem gente que é cheio de milhas no cartão de crédito, mas nunca viaja. E às vezes nós podemos estar trabalhando e não aproveitando aquilo que nós estamos adquirindo, ou sendo recompensados com o esforço do nosso trabalho, ou recebendo, ou agindo, descansando, conforme Deus nos ensina. E por que, queridos, então descansar? Por que devemos descansar? E por que Deus diz que devemos descansar? Porque quando nós descansamos, é momento de demonstrar nossa confiança em Deus. É momento de nós demonstrarmos que quem nos faz prosperar nos momentos que trabalhamos é Deus. Por isso que descansar é de Deus. Porque o Salmo 127, no verso 1, diz que aos seus, se o Senhor não edificar a casa, é inútil aqueles que edificam trabalhar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar de madrugada, sair um árduo trabalho, cheio de ansiedade, porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Isso, o Senhor não está dizendo que devemos abandonar o trabalho, mas pelo contrário, está falando de produtividade. Ou seja, fazer o suficiente e alcançar grandes resultados. Fazer o necessário e alcançar grandes resultados. Saiba que sozinho você alcança um resultado, mas com Deus você alcança um resultado muito melhor. Saiba que com o seu esforço você pode chegar em algum lugar, mas se você colocar Deus à frente, você alcança lugares ainda maiores. Saiba que você pode chegar, alcançar muitas coisas por meio do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço, mas se Deus não estiver à frente, esse resultado pode ser sem sentido, vazio. Se você perder a visão de Deus com relação ao trabalho, com relação ao descanso que Deus tem para a sua vida, vai prevalecer no nosso coração a visão secular com relação ao trabalho. Perceba que nós estamos falando do descanso de Deus. Estamos falando, aprendendo a descansar em Deus. Mas descansar em Deus implica saber qual é a visão de Deus com relação ao trabalho. Porque é certo que precisamos trabalhar. Uma das condenações de Deus no Éden foi justamente que o homem passaria agora a viver do fruto do seu trabalho, teria que se esforçar para conseguir alguma coisa. E é curioso porque aquele trabalho que o homem realizava no Éden, e o homem trabalhava muito no Éden, ele mantinha, cultivava, dava nome aos animais, mas curiosamente aquilo não era considerado trabalho, porque aquele trabalho glorificava a Deus. Aquele trabalho aproximava o homem de Deus. Aquele trabalho era, na realidade, um descanso. Então, se nós tivermos a visão secular do trabalho no nosso coração, nós podemos correr em dois perigos, queridos. E o primeiro é, a primeira via, que eu chamo a via que pode tentar aqueles que são assalariados, aqueles que são funcionários públicos, que é viver do trabalho com uma visão preguiçosa e medíocre. Com a visão de simplesmente cumprir uma rotina, cumprir um tempo que é necessário, obedecer e fazer somente e estritamente aquilo que lhe é ordenado para receber o fruto do seu trabalho no final do mês, no final da semana, o que quer que seja, e não esperar contar as horas para o próximo feriado que vai chegar. Contar as horas para o próximo momento que vai ter de descanso, de repouso, ou seja, viver ou querer e tentar viver eternamente num período de repouso.
ou seja, ganhar muito ou ganhar o suficiente com pouco esforço, com pouca dedicação. É aquela visão que temos muitas vezes de conseguir um dinheiro fácil, sem trabalho, ganhar na loteria, participar da pirâmide, da nova pirâmide que chegou, que está arrasando. Ou seja, conseguir alcançar alguma coisa, um falso trabalho. Uma visão equivocada do trabalho. E essa visão, ela imagina que aquelas pessoas que conseguem alguma coisa com o trabalho é um sortudo, é um privilegiado, é alguém que a sociedade de alguma forma beneficiou. Queridos, somos abençoados por Deus quando temos uma vida economicamente produtiva, uma vida que a glorifica a Deus. Somos abençoados por Deus para desfrutar do nosso lazer, final de semana, férias. Mas quando a visão da preguiça, da mediocridade entra no nosso coração, queremos cada vez férias maiores. E nós vivemos num país, queridos, em que existe uma casta na nossa sociedade que ganha muito sem fazer nada. Ganha demais. E é o que temos visto hoje, o combate aos chamados penduricalhos. Nada contra os meus irmãos do judiciário, eu os abençoo. Sejam abençoados. Mas é certo, queridos, que vivemos um país de injustiças. Vivemos num país em que cada vez mais um grupo recebe muitos recursos e fazem pouco, e realizam muito pouco. E, ao contrário, nós podemos ter uma outra via, daqueles que são viciados em trabalho. Workaholics, olha o nome bonito, né, irmão? Ou seja, aqueles que querem a prosperidade a qualquer custo. Ou seja, a prosperidade se torna um ídolo. Ganhar dinheiro se torna uma espécie de ídolo em que nós nos prostramos todos os dias. O Japão é um país em que a religião oficial, ou a maioria da população, pelo menos, é budista. E o trabalho é praticamente uma religião. É uma grande potência. É um país que tem inúmeras inovações tecnológicas, mas que existe lá um alto índice de suicídio, um alto índice de divórcio, mostrando, queridos, que nem sempre a prosperidade vem acompanhada de felicidade. Que nem sempre a prosperidade, a riqueza, traz ao coração do homem realização. Ou traz ao coração do homem a sua satisfação. Podemos ter casas amplas, carros luxuosos, mas ter a nossa família destruída. Não adianta nada termos grandes recursos se não temos saúde. Não adianta nada termos muitos, ou termos uma grande conta, grandes investimentos, se o nosso casamento está destruído. Se nossa vida amorosa está acabada. Se esse trabalho que o homem tinha no Éden, ele não era encarado como um trabalho penoso, mas na realidade um descanso perante Deus. Era porque aquele trabalho do homem exaltava a Deus, glorificava a Deus, aproximava o homem de Deus. E de alguma forma aquilo era um descanso. Era um descanso para a sua alma. Era um descanso, a certeza de saber que aquilo que era realizado era aprovado por Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4.
fala da entrada no descanso de Deus pela fé. Hebreus capítulo 4 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu poderia prosseguir, mas eu vou parar por aqui para te explicar o que está acontecendo aqui nesse texto. Esse texto de Hebreus fala a respeito daqueles homens que entraram na terra prometida. E o texto está dizendo que aqueles homens que entraram na terra prometida e acreditavam que aquela terra era o seu lugar de descanso, de que hoje nós temos uma esperança muito maior de um descanso por um período ainda muito maior, um descanso eterno junto de Deus. E que, assim como naquele tempo, muitos endureceram o coração para não entrar no descanso de Deus, hoje, no tempo em que nós vivemos, no tempo que se chama hoje, muitos também endurecem o seu coração para não entrar no descanso de Deus. No verso 11 diz: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. A exemplo do que eles fizeram, também não endureçamos o nosso coração, para que não caiamos em desobediência diante de Deus. Queridos, a palavra de Deus nos fala em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, Jesus dizendo, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Deus tem descanso para você, Deus tem descanso para mim. Aprendendo do Senhor. Ele é a fonte do nosso conhecimento. É dele que devemos aprender a descansar em Deus. E aqui eu já não falo mais de um trabalho espiritual, mas aliás, não falo mais de um trabalho físico, mas falo de um trabalho espiritual. De que Deus, de alguma forma, ou por meio de Cristo, nos aliançou com Deus, para que o nosso trabalho agora não fosse penoso diante de Deus, mas que possamos ser renovados, para que possamos ser reforçados por Deus, renovados nas nossas forças diante de Deus, quando nós nos dedicamos a trabalhar para o Senhor. Por isso, na visão de Deus, descansar ou repousar é quando nós estamos servindo a Deus. Porque servir a Deus é a única coisa que nós não vamos ter descanso. A única coisa que você não pode descansar é de servir a Deus. É de adorar a Deus.
Porque é a única coisa que vamos fazer pelos séculos dos séculos. Nós vamos adorar a Deus pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Abra aí, se você quiser. Apocalipse 4, 8. Fala dos 4 seres viventes. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Eternamente. 24 horas por dia. Eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo. Por isso o Salmo 37, verso 7 que lemos diz: descansa no Senhor e espera nele. Espera no Senhor. Quantas pessoas ansiosas nós recebemos na igreja, queridos? Quantas pessoas ansiosas pedem oração na igreja? Hoje mesmo uma irmã veio me pedir oração, porque com relação ao seu trabalho estava ansiosa. E às vezes nós temos dificuldade de esperar em Deus, esperar a resposta de Deus, descansar em Deus, porque descansar em Deus é colocar sobre Ele a nossa ansiedade, é colocar sobre Ele o nosso trabalho, é entrar no descanso de Deus. É entrar no lugar onde somos renovados por Ele, no lugar onde não tem choro, no lugar onde não tem dor, no lugar onde não tem morte. A morte não pode te tocar, a dor não pode te tocar, a doença não pode te tocar, se Deus não permitir. Porque tudo que acontece está debaixo da permissão de Deus. No final das contas, no final da sua vida, no final dos tempos, quando você olhar para trás, você vai ver que existia alguém no controle das 24 horas da sua vida. Por isso o salmista diz: não se desespere com aqueles que prosperam no seu caminho. Não se desespere com aqueles que de repente vivem uma vida sem glorificar a Deus e alcançam recursos nessa terra. Porque a tua herança está nos céus. Porque o teu repouso está nos céus. Porque aos seus, como lemos, o Senhor dá enquanto dorme, enquanto descansam. Você é produtivo quando serve a Deus. Aleluia. É hora, queridos, de entrarmos no descanso de Deus. De entrarmos no lugar onde repousamos em Deus. Entrarmos num lugar onde Deus trabalha por nós. Porque descansar é isso, queridos. Descansar é Deus trabalhar por você. É deixar Deus trabalhar por você. Será que você pode falar isso para o seu irmão? Descansar é deixar Deus trabalhar por você. E às vezes nós não deixamos Deus trabalhar. Às vezes nós queremos fazer o trabalho de Deus. Às vezes nós queremos realizar o impossível que pertence a Deus fazer. Às vezes nós queremos pedir para Deus abrir a pedra, ou tirar a pedra que está cobrindo a tumba, e a gente quer fazer a ressurreição de Lázaro. Enquanto que é o contrário, nós temos que empurrar a pedra, e o milagre pertence ao Senhor. Deus é quem faz o milagre na sua vida. Deus é quem opera o impossível na sua vida. O teu futuro está nas mãos de Deus. O teu descanso está nas mãos de Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida atribulada, sem descanso, trabalhando, preocupado, distante muitas vezes dos teus pensamentos, dos pensamentos de Deus, porque tudo isso é para te afastar do teu Criador, da voz de Deus falando ao teu coração. Talvez muitas vezes você está tão preocupado que não consegue nem orar. E quando nós vivemos assim, queridos, nós estamos sem ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender com Ele. E a Bíblia diz que Ele é manso e humilde de coração. Manso porque Ele não te agride. Manso porque Ele te entende.
manso porque Ele te conhece. E Ele é humilde porque Ele, apesar de ser rei, porque apesar de ser Senhor, porque apesar de Ele ser o Criador dos céus e da terra, Ele se fez homem e habitou entre nós. Ele lavou os pés dos seus discípulos numa ceia como essa. Ele se colocou numa condição inferior para que nós pudéssemos aprender a descansar. Ele, antes de ser entregue àqueles que iriam crucificá-lo, no momento de ceia, no momento de partir do pão, no momento de comunhão, foi traído. E a sua humildade se revela, e mesmo sabendo que ia ser traído, mesmo sabendo que Judas o trairia, Judas estava sentado à mesa junto com ele. Os pecadores estavam à mesa junto com ele. Aqueles que iriam fugir estavam sentados junto com ele à mesa, para que ele pudesse, ou para que nós pudéssemos ter o descanso que merecemos. Foi necessário que o Cordeiro morresse no nosso lugar, para que nós pudéssemos repousar ou descansar em Deus, para que nós pudéssemos ter a liberdade de entrar no descanso eterno. Um cordeiro precisou ser sacrificado e morto na cruz pelos nossos pecados. Hoje, querido, você tem o descanso eterno. Por isso, nessa noite, não endureça o seu coração e ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo falar contigo. Ouça a voz do Espírito que diz à igreja, vem. E o texto diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Porque Deus quer você. Deus quer você junto dEle. Talvez o trabalho tire a sua atenção, talvez os problemas tirem a sua atenção, talvez as tribulações venham para tirar o seu foco. Mas quando a sua mente está em Deus, quando o seu coração está em Deus, tem descanso para a sua alma. O irmão falava, eu perdi o óculos, mas o meu coração está tranquilo. Às vezes nós perdemos e o mundo está acabando ao nosso redor, mas nós temos paz em Deus. E é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que Deus quer nos dar. Dê uma salva de palmas ao Senhor.